Lawel sentia que devia fazer algo por Grid, deveria mostrar trabalho. 13 soldados do exército da esquerda, preparem seus cavalos e me sigam, pensou o Ren. A diferença no número de soldados era clara e o momento do ataque foi perfeito. Até preparamos soldados para emboscar por trás, então por que nada funcionou? Subestimei severamente Grid. Perdi muitas vidas. Só posso me vingar se sobreviver, disse o príncipe Ren. Então Lawel mandou o príncipe parar e descer do cavalo, caso ele quisesse sobreviver. Eles estão atirando flechas enquanto montam cavalos, isso é algo que até mesmo os melhores cavaleiros não conseguiriam fazer. Como os simples soldados podem lidar com isso? O sistema alertou para todos. Os estribos de Grid estão fixos. As chances de cair foram reduzidas significativamente. Lawel se perguntou ao Sr. Grid se a probabilidade de queda enquanto montavam poderia ser reduzida com itens. Ele fez um ótimo trabalho ao fazer esses estribos, disse um cavaleiro. Nossas flechas não estão fazendo nada, comentou o outro cavaleiro. Lawel disse para não se preocuparem, pois o Sr. Grid nos dará flechas melhores. Como ousa duvidar das minhas habilidades? Disse o príncipe Ren. Como o esquadrão dragão de prata pode perder tão facilmente? Mas ainda assim, consegui avançar bastante. Só preciso voltar e pensar em meus planos futuros. Mas sinto que vi algo que parecia um gato. Como ousa? Você não tem cortesia básica. Você sabe quem eu sou? Perguntou Grid. Você está louco? Você é capaz de enganar qualquer um, se alguém ouvir sua história pensará que fui eu quem invadiu. O príncipe estava completamente indignado. Como ousa falar assim comigo? Não foi você quem provocou a família real primeiro? A força e os cargos em Etnal deveriam girar em torno da família real. Grid o interrompeu e disse para calar a boca. Então você está dizendo que, se alguém de posição mais alta tentar pisar em você, você não vai resistir? Parece que você se divertiu pisando nos fracos até agora, mas como as coisas aqui não terminaram como você queria, acha injusto. Já vi muitas pessoas como você. Não há como você perceber o que fez de errado. Você será executado. Lawel enviou uma mensagem para a Grid do continente oeste. Não se pode executar um membro da família real. Além disso, isso fará de Etnal nosso inimigo. Grid acabou pensando numa solução. Então podemos apenas anunciar nossa independência? Vou me tornar um rei de qualquer maneira. Lawel disse que ainda era cedo. Se Reidan se tornar independente, haverá problemas para o Marquês Sei no norte. Além disso, Reidan se tornará alimento do Império. Este incidente fez o pilar do príncipe herdeiro desmoronar. Você deveria enviá-lo de volta vivo. Sendo generoso, você pode melhorar a sua imagem perante Etnal. Você também pode dizer que é leal à família real. Tenho certeza de que você sabe como é ser dominado pela pura força. Então Grid perguntou a Ren como é que estava a saúde do rei, pois ele sabia que isso aconteceria se ele estivesse bem. O príncipe então abriu o jogo, falou da situação crítica do rei, além disso tentou justificar suas ações. Para herdar o trono com segurança, não tive outra opção senão atacar você. Se tivesse jurado lealdade à família real, não teria precisado recorrer a tais medidas. Então Grid percebeu que foi depois daquele episódio que esse patife começou a arquitetar a invasão. Sim, como eu disse, jurei lealdade ao rei. Embora seus crimes sejam graves, príncipe Ren, como você é o herdeiro do trono e o pilar da família real de Vel, eu, como súdito de Etnal, perdoarei suas transgressões contra mim. Shulei ficou incrédulo, o território é tudo para um nobre. O preço de invadir deveria ser a vida do líder, mas ele vai perdoá-lo. Você disse que ia me executar, mas agora vai me perdoar? No que está pensando em pedir? Ren sabia que sua traição iria sair muito caro. Você fala demais. Esta é minha maneira de provar minha lealdade ao rei e reduzir o caos em Etnal, disse Grid com cara de pidão culpado. Deixando a razão de lado, ele foi capaz de mostrar tamanha generosidade a um oponente? Ele é completamente diferente de mim. Eu, o príncipe herdeiro de Etnal, juro nunca esquecer isso. Nunca esquecerei sua misericórdia.
Prometo retribuir sua generosidade, disse Ren. Embora Lawel tenha me tirado muito dinheiro, pude registrar uma cena incrível. Pensar que ele venceria milhares de soldados e se igualaria à família real. A capacidade de chamar a atenção do público. Sua mera existência traz conteúdo interminável, pensou Boone. Então, este é o lugar onde a esposa do Duque está hospedada. Vamos nos mover para a entrada, já que falhamos. Só a morte nos espera se voltarmos. Então os assassinos deram de cara com Brand, que disse: você provavelmente teve seus motivos. De qualquer forma, agora você é livre para fazer o que quiser. Não quero sujar essas terras com o sangue de plebeus. Não éramos livres porque desde que éramos órfãos, fomos forçados a crescer como assassinos, mas agora somos livres. Ele nos deu liberdade, disse o líder dos assassinos. Não sabemos sobre coisas assim. Não temos para onde ir. Por favor, deixe-nos segui-lo, disse ele implorando pela bênção de Brand. Mas ele nem queria conversa, Brand não estava a fim de cuidar de fracos como eles. Mas se quiserem fazer algo, então protejam a esposa do Duque, mas estão proibidos de entrar no prédio. Que tal isso? De volta ao presente, o líder disse que este é o lugar onde aquele que nos concedeu liberdade vive. Não sabemos o que é liberdade, mas viver aqui e descobrir não parece ruim, disse sim. Técnicas de Deluca. Que interessante. Será que poderia colher todos vocês no futuro? Lord Sein governaria o continente. O Esquadrão Sombra Overgeared se tornaria o grupo de assassinos mais forte, trabalhando como uma sombra. Naquele dia, o pilar do esquadrão foi criado. Voltando a Grid, ele dizia que tinham eliminado 4.000 soldados, mas só conseguiram o saque de metade deles. Você disse que sentaríamos em muito dinheiro se vencêssemos uma guerra. Isso não é muito dinheiro. Você fez pelo menos 25.000 de lucro. Logo se tornará dono de um prédio. Isso não é uma quantia tão grande de ouro para você neste momento. Grid pensou que 25.000 moedas de ouro eram muito boas. Vamos fazer isso todos os dias. Por que não vamos imediatamente invadir a capital? Lawel ficou besta com a burrice de Grid. Não, mesmo que Reidan seja um território otimizado para a guerra, invadir não está nos planos do momento. Grid agradeceu a Asmoel, reconheceu que só foram capazes de vencer por causa deles. Bom trabalho. Graças a você, conseguimos vencer confortavelmente. Asmoel ficou sem jeito, disse que o Prota já estava elogiando demais. Não fiz tudo sozinho, Piaro também tem muitos méritos nessa conquista, somos uma dupla muito forte. Asmoel ficou feliz, pois pensou que ele não fosse notar essa melhora dos guerreiros, mas pensar que ele estava ciente disso, deixou Asmoel ainda mais confiante no seu líder. Raiden se pergunta se é verdade. Eles não podem ser comparados com os soldados do norte em termos de resistência ou estratégia. Um dia, quero aprender como Reidan treina seus soldados. Grid disse, continue fazendo um bom trabalho treinando os soldados. Você é melhor do que Pier, que desapareceu com a desculpa de treinar um soldado. Royman comentava com Piaro, agora temos 850 novos fazendeiros. Não, quero dizer, conseguimos capturar 850 prisioneiros. De volta ao Príncipe Ren, e pensar que perderíamos o esquadrão do Dragão de Prata e mais 39 cavaleiros. Além disso, restam apenas cerca de 1.000 soldados dos 7.000 iniciais por causa do meu erro. Muitas vidas foram perdidas. Como serei empurrado de volta na luta pelo trono, levará algum tempo para recompensar todos vocês. Shuley, tentando amenizar a situação, disse, você conseguiu sobreviver e confirmamos a lealdade do Duque Grid. Isso é mais do que suficiente como conquista. Ren sabia da besteira que tinha feito, e reconhecendo isso falou, sim, vamos logo. Quero ficar ao lado de meu pai em seu último mês de vida. De repente, Azanel, o segundo príncipe, apareceu e disse, parece que você está em um estado horrível, como esperado. Parece que os resultados não foram bons. O príncipe Ren, confuso, questionou, por que você está aqui? Aslan então falou que sabia que Ren iria perder. Pensar que você tentaria enfrentar uma lenda com meros soldados.
Você foi muito imprudente. Ren sabia que não tinha desculpas, muito menos o que fazer. Fiquei ansioso e, por causa disso, a família real sofreu um grande golpe. Aslan confessou que estava tudo bem, só não esperava que ele voltasse da guerra vivo. Por que acha que não o impedi de ir para a guerra? Ren ficou perplexo com tudo aquilo. Ele sabia que seu irmão era uma pessoa séria, então não iria brincar com uma coisa daquelas. Aslan então disse, Shulei ainda está vivo. Ele é alguém importante para o reino de Etal. O homem encapuzado respondeu apenas, entendido. Quem é você? Não interfira na conversa entre dois príncipes, falou Shulei tentando impedir o avanço do homem. Então o estranho começou a murmurar, apesar de ser um mestre de espadas, você é bastante rude, considerando que este é o nosso primeiro encontro. Bem, vou considerar isso como você sendo territorial. Sou aquele que vocês frequentemente chamam de nono cavaleiro. Shulei sabia que ele era a confusão na certa. Ele é o número 9? E ele tem essa técnica desagradável com a qual lutei várias vezes antes. Ele é um cavaleiro de um único número do Império. O nono cavaleiro disse, até 100 anos atrás, mestre de espadas era um título usado para se referir a um espadachim forte. Apenas o santo da espada era o melhor. É apenas que, nos últimos 100 anos, ninguém foi capaz de alcançar o nível de santo da espada. Por isso, eu não esperava muito, mas pensar que você seria tão fraco a ponto de não poder proteger seu senhor, mesmo tendo o título de mestre de espadas com uma técnica de espada tão antiga, é bastante patético do ponto de vista de um mestre de espadas que está perto de se tornar um santo da espada. Aslan tentou confortar o cavaleiro, Sr. Shulei, não fique triste. Ele era um príncipe fraco que nem sequer conseguiu defender seu lugar como príncipe. Para o futuro de Etnal, ele era alguém que precisava ser eliminado. Agora que Etnal será meu, não tolerarei os fracos. Aslan disse, mais uma vez, percebi o quanto você é um subordinado leal. Vamos levar os soldados e voltar. Shulei pensou que tinha dedicado toda a sua vida à família real, tratou cada membro com respeito, mas pensar que Aslan iria usar a força do Império Sarrariano para matar seu irmão de sangue, ele jamais pensaria nisso. Aslan então falou que o cavaleiro só precisava servi-lo. Embora o reino enfrente problemas por um tempo, já que o pai e o irmão mais velho não estão mais aqui, o príncipe herdeiro assassinado foi morto depois de tentar derrubar o Duque Grid. Se escrevermos isso, tenho certeza de que tudo se acalmará rapidamente. Shulei se perguntava se ele estava pensando em eliminar o príncipe Ren, independentemente do resultado desta expedição. Há quanto tempo ele está planejando isso? A família lo serviu Etnal por gerações. Pensar que teríamos que oferecer lealdade a essa pessoa má, que frustração. Aslan excitado pensou que, só porque alguém nasceu 2 anos antes, se tornará rei, enquanto o outro tem que apodrecer sem poder fazer nada? Pensar que o rei seria decidido por algo assim, que absurdo. Uma semana depois, Reino Etnal, 17 de fevereiro do ano 46, o 13º rei Voten faleceu, o segundo príncipe Aslan herdou o trono. Reino Etnal, 21 de fevereiro do ano 46, o 14º rei Aslan chegou à seguinte conclusão, embora o Duque Grid tenha matado o príncipe Ren, seu crime de atacar o herói que salvou o reino é ainda mais grave. Então eu, Aslan, rei de Etnal, perdoarei o Duque Grid. Isso libertou o Grid das acusações e mostrou que sua posição como Lorde ainda era sólida. Grid disse que o rei Aslan enviou outro presente, ele é bem agradável, melhor do que o rei anterior. Mas Lawel sabia que se o príncipe Ren estivesse vivo, ofertas como essa não seriam nada. Meus planos se tornaram confusos, isso foi definitivamente arquitetado por Aslan, mas não tenho evidências disso. Ele está mostrando ainda mais generosidade em comparação com o rei anterior e impediu o Sr. Grid de fazer reclamações. Esta foi a oportunidade perfeita para superar a família real, não apenas isso, mas depois que Aslan se tornou rei, o império se tornou muito cooperativo. O poder da família real está aumentando desde que ele se tornou rei, graças ao apoio do império. O fio que controla Etnal será passado para o Sahara. Pensar que você usaria uma estratégia tão covarde, mas uma estratégia como essa estimula minha competitividade. Vamos ver de quem será o cálice que se encherá de lágrimas sangrentas. Grid disse que isso tudo era ótimo,
Poderei fazer muitos itens em massa, já que todos os soldados agora são soldados de elite. Estou fabricando menos itens por causa do meu cansaço. Sempre houve tantos fazendeiros? Lowell respondeu que não tinha certeza. É também a primeira vez que vejo tantos deles. Logo que Piaro veio até Grid, o Prota perguntou de onde ele pegou todos esses fazendeiros. Piaro respondeu que os pegou das montanhas Altus, são cerca de 850 deles. Lowell sabia que era uma mentira deslavada. Grid então pensou que deveria existir alguma tribo desconhecida lá na montanha que ele não sabia da existência. Eu estava me perguntando onde você estava no meio da guerra? Bom trabalho esse de capitão, hein? Roymond sussurrou para Piaro, a necessidade de contar uma mentira assim? Eles não são prisioneiros do exército real de Etnal? Piaro respondeu que eles agora pertencem aos campos, em vez do exército. É claro que também os treinarei como soldados. Dessa forma, caso algo aconteça, eles podem lutar como soldados. A agricultura é onde a verdadeira força nasce. Isso não é uma maneira de enganar meu senhor. Sem que Grid soubesse, Raiden estava ficando mais forte e seus efeitos se espalharam para o mundo real também. Boone tinha levado 3 dias para editar e postar os vídeos completos. Ressuscitarei o canal Boone Boone e me tornarei global mais uma vez. Este é o destaque. Como ele perdoa o príncipe e se torna ainda maior, a aparição dramática e uma reviravolta. Grid realmente é uma estrela. Então ele recebeu um e-mail de Lowell mais cedo. Lowell dizia a ele que tinham 2 condições. A primeira é que você deve pagar ao Vergiared 40% do dinheiro obtido em relação às coisas relacionadas ao Sr. Grid. A segunda é excluir a cena em que ele envia o príncipe Ren de volta vivo. Boone não entendeu e se perguntou, embora a distribuição seja o dobro da taxa normal, vale tanto assim? Então está bem, a última cena poderia reforçar a popularidade e a inocência de Grid. Ouvi dizer que alguém o acusou falsamente de algo. É porque há uma chance de as pessoas entenderem e pensarem que ele o atingiu por trás. Ele é realmente um garoto minucioso. Eu me pergunto quantos anos ele tem. Depois de 2 dias, o vídeo, que tinha 9 horas de duração, foi transmitido. Raiden, Shula e alguns novos rostos, o exército de Raiden e a força individual de Grid, o conflito entre as forças dos jogadores e os governantes insatisfeitos, deram origem a numerosas facções. O vencedor que transformou o ciúme do mundo em inveja e o perdedor que uma vez ganhou sofreu uma derrota pública massiva. Alguém comentou, ei, é melhor perder em 5 segundos ou 3 derrotas consecutivas de Uren contra Grid. A lenda finalmente apareceu. A fusão das guildas dos Cavaleiros de Prata e Overgeared ainda não foi revelada. A mídia não tinha ideia do que Raiden estava tramando. E assim, como os ventos faziam as sementes voarem e se espalharem, uma semente que foi espalhada e floresceu em uma terra distante. Damian disse, já que as coisas se acalmaram por enquanto, está na hora de começarmos as atividades externas. Há um lugar que vale a pena receber a bênção da deusa Rebeca. Estou pensando em construir um templo em Etnal. Damian, o primeiro Papa não NPC, 14º Papa, ele era alguém que mais tarde protegeria Reida. 10 dias após a invasão, Piaro dizia para não dobrar os joelhos enquanto dobra a cintura. Tornar o trabalho confortável atrapalha o treinamento e enfraquece o corpo. Uren disse que há muitos requisitos, não é uma postura como essa, apenas tortura. Por que você está fazendo isso? Se este é o seu jeito de me fazer subordinado, é melhor desistir. Piaro respondeu, você consegue ver aquela montanha? O treinamento é semelhante a ela, poeira, pedras, muitas coisas aparentemente sem sentido são empilhadas e se tornam uma montanha. Uren se sentiu apreciado, ele sabia que aquele treino era especialmente para ele, só não sabia como. Piaro continuou, daqui a uma semana, vamos limpar o caminho para as montanhas Altus. Se você trabalhar com um corpo fraco, quem vai virar a terra de cabeça para baixo? Então de joelhos, volte a cultivar. Um homem misterioso então falou, já é época do plantio de arroz? Piaro imediatamente lançou um ataque, Uren ficou chocado porque o usuário bloqueou o ataque. Piaro ficou impressionado com o crescimento dele. Como você tem estado? Kraugel disse, antes de alcançar o estado que eu queria, fui bloqueado por um muro. Acho que para poder quebrar esse muro, eu preciso da sua ajuda. Enquanto isso,
Asmoel dizia, vamos terminar o treinamento com a lança longa por aqui, antes que seus músculos esfriem. Deem uma volta pelo deserto. Ele se perguntou, graças ao equipamento que o Senhor nos forneceu, a moral deles aumentou. Eles estão seguindo o treinamento muito bem, a confiança deles no Senhor aumentou. Eles se tornaram soldados confiáveis. Como Asmoel disse, aos olhos do filho do Lorde, eles não parecem tão confiáveis ainda, mas sabia que não havia como um bebê entender suas palavras ainda. Provavelmente está apenas reagindo porque ouviu alguns sons. Serry perguntou, Lorde, você quer ver o treinamento dos magos? Então era como Asmoel pensou. Senhorita Ruby, parece que ele definitivamente entende. Que impressionante! Talvez ele se torne um incrível estudioso ou mago. Vendo que ele não parece interessado no meu treinamento, talvez ele não esteja interessado em artes marciais. Piaro então comentou que tinha visto os soldados correndo. Posso usar este lugar? Há um cliente rude que diz que tem que lutar comigo para encontrar o caminho adiante. Então eu estava planejando lutar com ele. Asmoel ficou assustado com Crogel. É a primeira vez que sinto uma energia tão difícil de medir desde Piaro. Piaro então questionou Crogel. Você disse que encontrou um obstáculo antes de alcançar seu objetivo. Você está falando sobre se tornar um santo da espada? Crogel respondeu que sim, embora eu ainda seja apenas um candidato. Urim ficou assustado. Ouvi diretamente que ele está querendo se tornar um santo da espada? Há mais alguém com o título de candidato a santo da espada? Asmoel reconheceu algo. Parece que os fazendeiros recentemente formaram um hobby estranho. Saia deste lugar, é proibido para estranhos. Urim chocado, mais uma vez, pensou, imaginar que ele seria capaz de me encontrar apesar de que eu apaguei meus rastros com aura. Ele tem uma energia comparável à de Piaro. Ele também é um NPC nomeado? De onde Grid conseguiu tantos monstros? Urim questionou, posso assistir? Asmoel já estava sem paciência, a necessidade de eu mostrar tanta generosidade a um estranho? Você vai recuar se eu esfaquear seu estômago? Depois que Urim saiu, Asmoel se perguntou, quem é essa pessoa? Por que ele está mirando em se tornar um santo da espada? Piaro sabia que, depois que Miller derrotou o Arqueduque Demônio e se tornou um santo da espada, não nascia um há 100 anos. Eu confirmei o talento dessa pessoa através de um treino contra ele no passado. Se há alguém capaz de me superar um dia, é definitivamente ele. Serry então falou que precisava voltar. Sua tia não tem conseguido estudar recentemente porque tem o cuidado de você. Piaro estava extremamente empolgado, e pensar que ele está mirando alcançar um nível que nem eu, que costumava ser o mais forte deste continente, poderia alcançar. Esta é a primeira vez em muito tempo que senti meu sangue ferver. Piaro então avisou que iria aceitar lutar contra ele. Crogel finalmente poderia começar a missão Santo da Espada SSS, lutar com uma lenda e vencer. Crogel disse, pensar que eles me fariam derrotar uma lenda, apesar de eu ainda não ser uma. Que coisa para pedir! Por favor, verifique você mesmo, senhor. Então mostrou-se animado para a batalha. Como Asmoel pensou, ele nunca mostrou reação ao assistir os soldados treinarem. Ele está reagindo à energia desses dois. Ele nasceu com talento para artes marciais? Talvez tenha despertado instintivamente depois de ver duas pessoas que alcançaram seu ápice. Talvez ele tenha sentido que um dos 7 mestres que ele teria em sua vida seria um deles. Mas isso não é tudo, pois neste dia, Crogel, aquele que estava à frente de todos enquanto monopolizava um monte de títulos, teve seu primeiro encontro histórico com Grid. Isso se tornaria um ponto de virada para ambos. Crogel pensou estar satisfeito. O tempo passou, foi há 4 meses que lutamos mais de 30 vezes e durante esse tempo pude ver como ele se tornou uma lenda. Há uma enorme diferença nas estatísticas entre uma classe normal e uma lendária, mas a penalidade também é impressionante considerando o crescimento. A diferença dos nossos níveis é o que mais vai me prejudicar. O jogo tem esse sistema para poder equilibrar os duelos e presentear os jogadores mais assíduos. O dano que aplico nele é reduzido em 30%, enquanto o dano que recebo é aumentado em 30%. Devo encontrar uma maneira de superar a desvantagem. Tenho certeza de que,
com todos os títulos que obtive, serei capaz de diminuir a diferença. Embora as técnicas de cultivo do sênior se baseiem em técnicas de espada, tenho certeza de que há um limite para elas, já que ele não está usando uma espada. O que devo ter cuidado é com a sua habilidade que desapareceu com os membros das 7 guildas de uma vez, apenas por causa dessa habilidade. No momento, tenho a arma lendária White Fang, que recebi do grande demônio Dryon, e o sol está sobre nós, o que tornará mais fácil usar a furtividade, então obter a vantagem não deve ser difícil, desde que haja um espaço para isso. Tenho que fazer umas mudanças. Então Kraugel usou a habilidade Passos da Luz Branca. Piaro ficou feliz em ver que ele estava usando o mesmo sigilo fascinante de antes. Faz um tempo que você não tem novas técnicas? Kraugel ficou chocado e se perguntou se ele seria capaz de bloquear suas técnicas depois de olhar para elas uma única vez. Não tenho apenas ela, então Kraugel lança uma habilidade destrutiva, Divisor de Céus. Piaro se perguntou se o equipamento de cultivo que seu senhor fez quebraria. Parece que sua força aumentou, pensou Kraugel. Embora usar Divisor de Céus seja um pouco incômodo, é um ataque final que combina meu poder de ataque físico e do oponente. O dano deveria ter sido pelo menos 40.000, mas foi apenas 7.000, graças aos sentidos aguçados e à experiência que adquiri. Não recebi muito dano, mas a força e a velocidade do sênior não podem ser comparadas com 4 meses atrás. Piaro então se deu conta que estava mal equipado para aquela luta. Parece que preciso trazer mais equipamento de cultivo. Kraugel se perguntou se tinha julgado mal a diferença de nível entre eles. Essa diferença seria tão alta que a fórmula de dano não seria aplicada corretamente. O nível atual do sênior é acima de 400. Pensar que eu, um candidato a Santo da Espada, não seria capaz de reagir ao ataque do monstro Piaro. Esta não é um balançar de espadas normal. Kraugel lançou a habilidade Orei e imediatamente se distanciou, no segundo seguinte ao uso da habilidade. Piaro sofreu certos danos. Kraugel pensou que finalmente tinha recuperado seu senso de direção da espada. Terei que usar as técnicas de espada do continente leste. Piaro pensou que ele continuava apenas contra-atacando. Ele tem uma força diferente em comparação com o protagonista. Que divertido. Enquanto ele era forçado a desviar de um ataque de Piaro, Kraugel pensava: Piaro ainda tem cerca de 70% de sua vitalidade restante, enquanto eu já estou na metade. Também estou gastando mais energia do que ele, com a diferença no uso de energia. Não serei capaz de diminuir a diferença de nível. Kraugel usou a habilidade Espada Meteoro. Piaro bloqueou com um rastelo. Kraugel se perguntava como que era possível que ele estivesse contra-atacando a Espada Meteoro com um rastelo. Não devo me abalar, desde que eu continue deixando de lado seus pontos fortes. Posso aumentar minhas chances de vencer. Apenas aquele que permanecer calmo até o fim será capaz de vencer. Piaro se perguntava se Kraugel havia descoberto a fraqueza das suas técnicas de cultivo. Pensar que ele destruiu o equipamento de cultivo, uma visão que supera minha em habilidades de controle incríveis e senso de batalha. Não posso me dar ao luxo de esconder nada, você não está sendo um homem legal. Kraugel percebeu na hora que aquilo também era uma habilidade lendária. Que velocidade é essa? Sua agilidade está além das minhas expectativas. Eu só fui capaz de bloquear com os sentidos aguçados. Não, eu não fui capaz de bloquear. Os sentidos aguçados não são suficientes para seguir seus movimentos. Mesmo que ele seja uma lenda, ele está muito além das minhas expectativas e só se passaram 4 meses. Nesse meio tempo, Piaro esteve lutando contra Grid e inúmeros outros ranqueados, então ele melhorou muito. Kraugel provocou uma briga com Piaro, cujas presas estavam afiadas. Kraugel pensou: se eu puder usar a espada de luz branca para tirar seus sentidos, então eu seria capaz de encadear inúmeros ataques, mas as lendas são resistentes a status anormais, então seria inútil contra alguém que é esmagadoramente mais forte do que eu. Táticas inúteis. No segundo seguinte, o sistema alertou que Kraugel tinha usado 100% de sua mana. Todos os seus sentidos se tornarão transcendentais por 6 segundos. Sua agilidade foi aumentada em 20%. Você pode prever os movimentos de todos os seres que estão dentro de 10 metros. Kraugel então pensou: encontrei inúmeros oponentes que são resistentes a técnicas de controle de grupo, mas fui capaz de derrotá-los apenas me controlando. Não ter atingido o pico ainda é apenas uma desculpa. Devo olhar para minhas experiências passadas.
Se eu não atingir o limite com tudo que tenho, não haverá como ir além dele. O sistema alertou que Kraugel desbloqueou supersensibilidade. Você se sentirá esgotado em 6 segundos. Piaro pensou que, como tinha usado o estado natural, ele não deveria ter sido capaz de desviar, como ele contra-atacou tão perfeitamente. Sinto como se estivesse batendo no ar, vejo que ele não está reagindo aos meus ataques, ele está prevendo-os, mas não é porque meus movimentos são fáceis de prever, seu interior foi fundido com sua capacidade de previsão, criando algo inteiramente novo. Ele é uma fera, você não o deve confrontar. Meus instintos estão me dizendo que devo desviar dos ataques, não me importo com as feridas, mas meus instintos já me avisaram assim antes, devo escapar. Piaro gritou, não ultrapasse os limites de seu corpo atual agora moleque, o pico do cultivo livre, estilo pilão. Asmoel gritou, por favor, fique atrás de mim. Janelas surgiram alertando, você sofreu danos fatais, você não morrerá enquanto estiver no modo de treino. O treino terminou. De volta para a grid, o sistema alertou, Arco do Trovão, herança de uma família prestigiosa do reino de Etnal, foi criado com uma pedra do trovão e uma pedra de mana. Sempre que o usuário puxar a corda, uma flecha imbuída com eletricidade é formada. Grid disse que o ataque é bom, mas que custará 100 de mana cada. Se eu der isso para Jishuka, com a mana que ela possui, ela nem será capaz de atirar 40 flechas. Não importa o quanto de dano possa causar, se você não puder usá-lo consecutivamente. É um completo lixo. Bem, o objetivo era isso desde o início. Janelas surgiram informando, você fundiu com sucesso mineral, você obteve 3 pedras do trovão. De repente, um ferreiro gritou, está tendo um terremoto no meio do deserto. Khan então perguntou ao figurante o que ele estava fazendo, então ordenou que ele checasse as fornalhas e pegasse todos os minerais. Grid pensou que não foi um terremoto, isso veio de uma luta. Piaro percebeu que eles estavam completamente acabados e destruídos. Você consegue ficar de pé? Kraugel teve certeza de que o seu mestre não parou depois de se tornar uma lenda, ele foi ainda mais além, pensando que se tornaria ainda mais forte depois de jogar fora o peso das espadas, mesmo que nossos níveis fossem semelhantes. O resultado provavelmente teria sido o mesmo, ele é um muro que eu ainda não consigo ultrapassar, eu perdi completamente, mas vi o caminho que preciso seguir, então não há como eu não ficar feliz. Kraugel disse a Piaro, mal posso esperar para ver como você vai me surpreender da próxima vez, mestre. Piaro riu da situação e falou, tirou as palavras da minha boca, parece que terei que preparar mais um coração, apenas no caso de precisar de mais uma vida. Então Piaro notou que Lorde veio até ele. Você veio aqui para me parabenizar, meu Lorde? Se for o talento brilhante do Sr. Lorde, posso poli-lo, podemos até fazer trabalho de campo, você pode ir arando e engatinhando mesmo. Piaro pensou que o jovem Lorde tinha escolhido subconscientemente o seu futuro. Ele é alguém que com certeza vai me superar no futuro, devo estar preparado para não ser o mais forte. Kraugel, é a pessoa perfeita para ser seu mestre, Sr. Lorde? Kraugel questionou, de quem é essa criança mestre? Grid então disse que Lorde era seu filho. Que confusão, mas pensar que foi causada por algum estrangeiro. O que traz o primeiro colocado para o meu território? Piaro prontamente já foi se desculpando, sinto muito, meu senhor, esta pessoa é alguém que conheço. Lutei com ele porque estava animado para vê-lo, já que fazia muito tempo, mas parece que fomos longe demais. Vou pagar o preço por ter bagunçado a terra. Grid sabia que o Top 1 não era qualquer pessoa. Quando lutei contra Piaro, só consegui reduzir seu HP pela metade. Graças a ter aprendido todos os tipos de técnicas, Piaro conseguiu se tornar uma lenda completa. Então, mesmo cortando seu HP pela metade, foi difícil. Mas apesar de Piaro usar toda a sua força, ele ficou muito machucado e foi contra uma classe normal. Kraugel cumprimentou o Grid e falou, parece que nosso primeiro encontro começou com o pé errado. Sinto muito, isso aconteceu por meu egoísmo. Vou recompensar o meu estrago. Já seria algo esperado do primeiro colocado, parece que você tem muito dinheiro. Todo o castelo foi abalado por sua pequena luta, você consegue lidar com isso? Então Asmoel, enquanto via tudo aquilo, pensava,
meu amigo, isso não é algo que você possa entender. As emoções do Lorde são semelhantes às que sinto ao olhar para você. Sempre haverá alguém que desafiará aquele no topo. Seja grato por ter conhecido um proprietário generoso, disse Grid. Você pode pagar com seu corpo, que tal? Tenha um duelo comigo. Piaro tentou intervir, dizendo que a culpa pela destruição era dele. Asmoel interrompeu e disse, recue, você não quer segurar nosso Lorde? Você deveria recuar também, senhorita Ruby. Kraugel pensou na hora que um pedido de duelo do nada era um plano de execução pública ou algo assim. Grid disse, não fique nervoso, estou apenas pedindo para ser um duelo 1 contra 1. Kraugel sabia que Grid também era uma lenda. Esta é uma ótima oportunidade para completar a missão do Santo da Espada. Mas não posso aceitar um pedido de duelo tão aleatório. Preciso saber por que ele quer isso. Kraugel questionou, por que você quer duelar comigo? Você está usando um tom bem ameno e familiar. Bem, para ser justo, é apenas um pedido egoísta. Só quero ver o quão forte você, Ruby, cura aquela pessoa. Kraugel se perguntava se ela era a tal santa, a irmãzinha de Grid. Pensar que irmãos gostariam de ficar juntos, mesmo dentro do jogo. Eles já não fazem isso na vida real? Eles poderiam explorar livremente e viajar pelo mundo, experimentar inúmeras coisas. Eles não se importam com coisas assim? De qualquer forma, considerando que ela me curou, isso significa que ele está levando isso a sério. Kraugel então disse a Grid, independentemente da minha confiança, há uma chance de que você possa me ajudar com isso. Está bem? Santo da Espada, missão classe SSS. Lute e vença contra uma lenda. Santo da Espada? Há uma grande chance de ser a classe lendária mais forte do jogo, e estou dando isso de graça? Droga. Lorde e os outros estão aqui, então não posso recusar. Vamos pensar nisso como um treinamento. Grid então tratou de ir avisando a Kraugel, está bem, você é o primeiro colocado, então se tornar o Santo da Espada graças a mim, tenho certeza de que nossa relação não terminará com apenas um simples obrigado. E, mais do que tudo, não pretendo perder. Grid pensou, durante a luta contra Elphinstone, prometi que ficaria mais forte. Kraugel pensou que deveria guardar as luvas. Eu me pergunto quanto de estamina tenho. Logo ele se virou para Grid e falou, vi você lutar inúmeras vezes através de transmissões. Reconheço que você é forte, mas é por isso que sei que não há mundo onde eu perca para você. Kraugel pensou, parece que os rumores de ele ser fraco estavam errados. Embora pareça que ele esteja andando normalmente, há uma pequena diferença em como ele está pisando. Ele estava secretamente preparando uma habilidade. Kraugel esquiva do ataque de Grid e lança a habilidade Pequena Ascensão. Grid pensou, lutei muito para aperfeiçoar essa técnica, mas ele facilmente esquivou. Vamos ver se você também consegue esquivar disso. Grid lança o giro da dança de Padma. Kraugel sabia que as capacidades defensivas da classe Espadachim Branco eram baixas, e a durabilidade do seu equipamento tinha diminuído bastante, mas graças aos seus títulos, sua defesa é bastante alta. Ainda assim, ele conseguiu tirar 25% do seu HP com apenas um ataque. Ele é o primeiro a me tocar desde Onuse, o Rei dos Mortos, no Carnaval de Sangue. Ele é forte. Então Kraugel lança os passos da luz branca. Grid na hora sabia que com sua visão, deveria ser capaz de encontrá-lo, mas não podia ficar apenas recebendo ataques. Grid cria uma cortina de fumaça. Kraugel se pergunta, ele deve ser capaz de me cegar com algo assim? Ele desapareceu, e meu instinto aguçado está me avisando. Kraugel notou algo atrás dele e disse, aí está você. Pensar que você seria capaz de ficar invisível. Que tipo de item é esse? Então ele usou a habilidade Divisor de Céus. Grid pensou, tomei mais dano porque ele me interrompeu. Não consigo seguir sua trajetória de ataque, mesmo com a minha habilidade Exterminar Demônios. Ele é mais forte do que Piaro quando ele costumava ser um mestre da espada. Estou fora de vista. Habilidades não direcionadas são inúteis. Kraugel ficou perplexo ao ver que Grid havia jogado suas espadas.
O que ele está pensando? E o que diabos são essas as mãos douradas? Não são difíceis de esquivar, mas tenho certeza de que não é tudo. Como esperado, o que segue é a habilidade míssil mágico. Que poder ridículo! Tente desviar disso agora, sei que você é rápido, mas não tanto assim. Kraugel percebeu que os ataques diminuíram como esperado. Parece que suas habilidades consomem muita mana. Será que a única mão dourada restante é a que tem a espada curta? Isso sozinho não será suficiente para me pressionar. Grid lança um movimento rápido. Kraugel sabia que todas eram técnicas rasas, mas ele está conectando muitas delas. Que persistente! Embora ele possa não estar seguindo o mesmo caminho, esses são os caminhos abertos no topo, mas ainda há um longo caminho a percorrer para me alcançar. Grid então xingou do nada o cara. Seu idiota, você nem consegue acompanhar isso e ainda quer que eu te apoie? Voltando um pouco no tempo, Asmoel dizia que tinha sido um duelo impressionante, embora pareça que os resultados não foram o que você esperava. Mas saiba que isso não significa que Piaro vai negligenciar o exército. Grid perguntou a Asmoel se Piaro tinha alguma fraqueza. Diga-me para que eu possa enfrentá-lo novamente. Asmoel claramente se negou a dar essa informação, pois ele deveria descobrir isso sozinho, fazia parte de sua jornada. Sua espada é honesta, suas intenções são claras. Será difícil superar mestres que foram além de um certo ponto. O ponto mais fraco de alguém que está à frente é que eles tendem a relaxar. Dizer isso é uma clara falha daquele que persegue. O cheiro de falha vindo de trás faz você desacelerar. Mel disse para garantir que um fracasso não resulte em outro fracasso, aqueles que foram deixados para trás têm que caminhar ainda mais pensando em outro poder depois do poder. Eu só tenho que continuar seguindo. O sistema alertou que a habilidade do título Herói Oculto foi ativada, excluindo as habilidades do alvo. Esquive de todos os ataques até se aproximar do alvo desejado designado dentro de um raio de 200 metros. Então Grid perguntou se Kraugel estava sentindo algum frio vindo por trás, lá ele 1000 vezes. Kraugel pensou que ele era um jogador que vai além dos seus cálculos e disse, você é o verdadeiro Padma. Tenho que te agradecer antecipadamente, graças a isso não vou me sentir triste pensando que completei a missão trapaceando. Grid pensou, minha defesa não está funcionando corretamente. Enquanto Grid estava prestes a usar a habilidade Onda, Kraugel avisou que ele era muito lento. Embora eu queira lutar corretamente, atualmente estou com falta de estamina. Devo terminar isso enquanto posso. Então usou a habilidade, Espada da Tempestade. Ele ainda tem 30% de sua saúde. Que monstro! Se eu lutar enquanto economizo estamina, isso não vai acabar até o sol raiar. O que eu escolho? Resistir ou acertar? Ambas as opções vão me cansar. Vou terminar com isso. De repente, Kraugel perdeu o equilíbrio devido ao grito de sangue. Grid pensou, ele está indo além das minhas expectativas, atacando constantemente meus pontos fracos. Devo encontrar uma maneira de contra-atacar para que a luta possa ser mais favorável para mim. Grid ativou a transformação demoníaca e disse, isso é divertido, está acelerando meu batimento cardíaco. Kraugel pensou, esta é a primeira vez que sinto isso. Só lutei contra NPC até agora. Isso é diferente de Piaro, a quem não pude superar por causa da diferença de nível avassaladora. Ele ainda está insistindo, apesar de já estar no limite, mas seu nível ainda é muito baixo. Grid estava se divertindo, é divertido, então tente sentir isso em segundo lugar. Kraugel lançou um ataque repentino e disse, pensar que você falaria sobre classificação, apesar de ainda não termos terminado. Que absurdo! Enquanto isso, os membros do clã Overgeared voltaram e se perguntaram quem estava lutando com Grid. A imortalidade de Grid foi ativada e ele se perguntou de onde veio o ataque. Eu nem vi por causa da transformação negra, mas a minha saúde diminuiu repentinamente. Eu até levei um golpe crítico, mas também estou em um estado de imortalidade. Enquanto a imortalidade durar, terei a vantagem por 5 segundos. Devo terminar isso. Kraugel se afastou de Grid. Então o Prota ponderou. Como ele sempre sabe o que estou planejando? Bem, graças a isso, ganhei um pouco de HP.
Primeiro Piaro e agora ele. Você é inútil contra o verdadeiro inimigo. Yagolt disse, é porque a maioria das minhas habilidades foram seladas. Se eu tivesse minhas habilidades reais, ele não seria nada. Grid sabia que tinha ativado a sua transformação demoníaca cedo demais, mas se não o tivesse feito, não teria sido capaz de dar um golpe crítico. Quando eu era um espadachim de nível 80, ele já estava no nível 240. Ele foi o número 1 o tempo todo, então é inevitável que a diferença seja grande. Além disso, essa espada é incrível, mesmo em comparação com as armas lendárias que faço. Ele está acima de mim em todos os sentidos. É um conjunto de trapaça completa. Percebi isso agora. Kraugel, ele é o ápice de Satisfe. Se eu o derrotar, então todos terão que reconhecer que conquistei meu título como lenda. Hora de corrigir meus erros. Estou segurando uma arma de uma mão, mas estou usando botas que deveriam ser combinadas com uma grande espada. Kraugel pensou, meu poder de ataque aumentou graças a inúmeros títulos como candidato a Santo da Espada, Quinto Passo, Homem Virtuoso do Continente Oeste, Herói de Pangus, Pessoa que cria milagres. Pensar que ele seria capaz de resistir e continuar. Ele é quase como um chefe monstro. Quase quero reclamar daqueles que disseram que ele é alguém que depende de seus itens para cobrir sua falta de habilidades. Que insulto aos seus esforços. Se ele fosse realmente assim, nunca teria chegado tão longe. Grid não é alguém que deveria ser zombado por ninguém. Você é alguém que não posso deixar de respeitar. Kraugel lançou a habilidade Espada Meteoro. O sistema alertou que Grid alcançou um estado transcendente. Seu dano físico dobrou e seus ataques normais se tornam ataques de longo alcance por 30 segundos. Grid reconheceu seu segundo erro. Não há como eu ser capaz de enfrentar alguém melhor que eu no controle em uma luta de curto alcance. Kraugel surpreso pensou, imaginar que ele seria capaz de mudar a trajetória do ataque. Que oponente impressionante! Kraugel lançou uma habilidade que causaria desatenção. Grid pensou, nuvens? É difícil detectar mesmo com minha visão. Estamos ambos em condição crítica e ele sabe que posso causar mais de 10.000 de dano. Kraugel apelou para a sua habilidade, Última Espada de Ki. Grid contra-atacou e contra-atacou o próximo movimento, um após o outro. O primeiro a esquivar e o primeiro a cortar. O último ataque será após este. O primeiro a acertar vencerá. Kraugel disse, você não será capaz de dar passos a tal distância. O fim de uma habilidade expõe quanto tempo seu ataque dura. Tenha cuidado. Grid disse que aquilo era impressionante, então o perguntou se ele seria capaz de prever o seu próximo ataque. Eu sabia disso, é por isso que fingi e parei 5 segundos antes. Kraugel mudando a sua trajetória no ar falou, parece que a última jogada será minha. Foi bom, mas um pouco decepcionante. Esta é a diferença de experiência. O sistema alertou que o HP restante é de apenas 33. Kraugel ficou chocado e pensou, foi um ataque superficial? Grid disse que seu terceiro erro foi continuar disparando uma habilidade atrás da outra, eu não estava usando todas as minhas mãos. Kraugel se pergunta o porquê desses artefatos terem uma velocidade tão incrível. Seriam as técnicas de espada a única coisa comum sobre eles? Ainda não. Eu ainda tenho chance. O sistema de supersensibilidade alertou. A supersensibilidade está em espera. Piaro pensou, apesar de ser tão perfeito em fazer cálculos, parece que você foi surpreendido por ele, alguém que está enferrujado, mais afiado às vezes, alguém que é um pouco carente em certas áreas, mas mais forte em outras. Esse é o senhor a quem sirvo. Grid lançou o feitiço de assassinar enlace e encerrou a batalha. Kraugel pensou, eu perdi. Será que é porque lutei contra o Sr. Piaro? Não, eu estava obcecado pelo desejo de vencer. Eu achei que iria completar essa missão facilmente. Foi meu erro subestimá-lo. Grid então avisou Kraugel, cuidado, se você morrer aqui, perderá a experiência. Você deveria ficar feliz que eu te salvei. Kraugel perguntou a Grid se ele deveria então ser grato por essa ação benevolente. Bem, parece que conseguirei manter o primeiro lugar com você guardando o segundo.
Grid não entendeu a mensagem e perguntou: o que você quer dizer? Vou tirar isso de você, então certifique-se de segurá-lo para mim. Então Grid ficou muito puto, pois Kraugel falou que ele iria morrer jogando, esperando por esse dia. É a primeira vez que sinto algo assim ao lutar contra um jogador, mesmo que ele tenha uma classe normal, ele me levou ao limite. Comparado a alguém com uma classe ou talento lendário, alguém mais persistente obterá mais e melhores resultados. Pensar que eu seria repreendido por pensar que sou o único perseguindo a verdade. Vou vencer da próxima vez contra esse homem que não quero que seja meu inimigo, pensou Grid. Kraugel estava intrigado com os parceiros de Grid. Eles não atrapalham o seu crescimento? Eles não te limitam? Eles não te criam problemas? Questionou Kraugel. Nunca pensei nisso, mas há algo que posso dizer com certeza, não teria chegado a este ponto sem eles, respondeu Grid. Pensei que para chegar ao topo, teria que desistir das pessoas, mas uma árvore se espalha para o céu, mesmo que as rochas a pressionem, disse Kaggle. Somos muito diferentes, mas é bom ver que no fundo somos iguais. Grid sabia que ali estava nascendo uma bela amizade. Vamos para a forja. Vou consertar seus itens. Dopo das nuvens branca mais 8, luvas e sapatos únicos, disse Grid. Hermit Salabi 2. Isso é baseado na Ásia? Vi muitas referências ao longo do jogo sobre o continente oriental. O estilo de espadachim sem igual de Piaro também era baseado no continente oriental, de acordo com a descrição das habilidades. As roupas de Pagma que Randy copiou também eram semelhantes. Parece um território para o qual terei que ir eventualmente, mas está além do Mar Morto. Como esse cara foi para lá? Sinto que perguntar seria demais. Então o Prota pediu para que ele lhe passasse o restante do seu set, faltavam pelo menos mais 2 itens para serem consertados. Kraugel respondeu que isso era tudo o que ele tinha. Agora que penso nisso, ele nem usou as luvas durante a luta, pensou Grid. Eu venci, você perdeu. Não se esqueça disso, disse Grid. Suas habilidades de reparo são impressionantes. Nunca vi nada assim antes. Kraugel estava impressionado com as habilidades do ferreiro lendário. Você pode consertar isso também? White Fang mais 9 lendária. É de se admirar. Ele tem uma arma mais 9 lendária. Parece que ele é realmente rico. Como esperado, uma arma usada por um grande demônio. As opções são ótimas e o poder de ataque é impressionante, mas a descrição é muito curta para ser uma arma de grande demônio. A restrição de nível também é baixa. É bastante difícil e é feito de algo que nunca vi antes. Se fosse feito de algo como uma pedra de sangue, apenas por descobri-lo, eu deveria ganhar muita experiência como ferreiro. Então o Prota notou algo e disse, não tenho certeza sobre isso, mas estou me perguntando sobre uma possibilidade. Mas devo despertar a verdadeira força desta espada. Kraugel nem sabia que isso era possível. Despertar uma espada estava além da sua imaginação. Não consegui todas as peças por causa da restrição dos espadachins brancos. Todos são ótimos itens, então coloquei muito esforço em fortalecê-los, disse Kraugel. Então Grid disse que iria desbloqueá-la, mas em troca, ele teria que ouvir o que o Prota teria para falar. Se for algo que posso fazer, então aceitarei, disse Kraugel. Então Grid disse que iria oferecer o melhor atendimento possível ao seu novo e melhor cliente. O sistema alertou que Grid obteve informações sobre os ingredientes dos itens: osso de Elier, presas de testemunha da arma de Deus, habilidade lendária do ferreiro artesão de Elier, mais 10% de experiência. Nossa, levei 3 anos para aumentar esse nível de habilidade para 7, mas obtive 10% de um nível apenas ao avaliar essa coisa. E essa espada de uma mão, seu ataque já está no topo. Se for Kraugel, tenho certeza de que ele será capaz de usar a atração do coração facilmente. Elier amaldiçoa o dragão maligno. Elier está atualmente observando você. Se ele sentir vontade de incomodar você, ele pode te emboscar. Condição de ativação, aleatória. O grande demônio Drazion, em uma tentativa de escapar dos olhos do dragão, selou parte da força da arma. O lendário ferreiro Grid desbloqueou esse selo. Grid ficou nervoso,
pois ele desbloqueou uma maldição. Era a pior coisa possível que poderia acontecer. Como sou louco! Tentei ajudá-lo, mas acabei estragando as coisas. Grid disse, não foi de propósito. Posso reverter isso para o normal. Kraugel agradeceu e disse, incrível. Entre todos os jogadores deste jogo, você provavelmente é o único capaz de fazer isso. Essa energia, é como se eu estivesse empunhando uma espada completamente diferente. É uma grande arma que pode me tornar 3 vezes mais forte, e a atração do coração é uma habilidade desafiadora, mas recompensadora, que pode melhorar ainda mais minhas habilidades. Kraugel ficou em dúvida apenas sobre a maldição. Se for sobre Elier, a probabilidade dele aparecer deve ser baixa. Você já ouviu a canção folclórica sobre ele? Uma das linhas diz que o dragão maligno foi selado por um herói há 500 anos. Grid pensou, canção folclórica? Será que ele realmente está jogando o mesmo jogo que eu? Mas Grid logo ficou feliz, pois chegou o momento do pagamento. Então, qual é o preço que tenho que pagar? Então o Prota falou que esse assunto eles iriam tratar depois. Pouco tempo depois Grid se perguntava do porquê haver tanto barulho lá fora. Outros membros da Overgiared estão pensando em te fazer se juntar a eles. Eu sei o que eles estão esperando, mas levando em consideração sua personalidade, não acho que funcionará ou que você aceitará. Mas não custa nada, você quer jantar conosco? Kraugel, na maior cara de pau, mentiu, dizendo que tinha que sair, que sua mãe estava ligando para ele. Vander disse, pensar que ele usaria sua mãe como desculpa. Vamos esperar até ele entrar novamente e sequestrá-lo. Lauel concordou e adicionou, vamos fazer isso. Se o transformarmos em escravo super equipado, não deve ser tão difícil para nós alcançarmos o primeiro lugar no ranking de guilda. Pon disse a Vander, amarre-o, já que você é o mais inútil. Então, não importa se você morrer. Grid pediu para que o pessoal fosse com menos sede ao pote, pois a confiança não pode ser obtida através da força. Jishuka disse, confiança? Você não tem algo para nos contar? Por que você não nos chamou quando o príncipe Ren invadiu e ameaçou a segurança deste território? Isso preocupa a todos. Não somos mais úteis para você. Então Grid explicou que todos eles estavam caçando na cidade dos vampiros. Pensei que seria capaz de resolver apenas com Lauel, mas talvez tenha parecido falta de confiança por fora. Recentemente, vocês não têm conseguido subir de nível porque estavam reunindo ingredientes e trabalhando para o reino. Por isso, queria dar a todos um tempo para si mesmos. Se vocês se sentiram tristes ou ofendidos por minha falta de comunicação, é minha culpa. Sinto muito. Jishuka estava extremamente impressionada. Quando ele costumava ser impertinente, parecia inocente e fofo, mas agora parece um adulto. Lauel interrompeu e disse, sou eu quem quer pedir desculpas. Na realidade, durante a invasão do príncipe Ren, senti que você ainda estava sentindo muita falta do seu filho, mas você conseguiu parar a invasão apesar das desvantagens. Além disso, você conseguiu vencer contra um oponente maior. No início, escolhi segui-lo por causa do equipamento, mas você foi muito além das minhas expectativas. Prometo segui-lo com tudo que tenho a partir de agora, meu senhor. Entendo o que você quer dizer, mas está tudo bem se não pegarmos Kraugel. Ele é o melhor em depois, disse Jishuka. Grid pensou, como ele usa habilidades, como ele usa o terreno a seu favor, quão polidas são suas técnicas, seus movimentos calculados e precisos. Ele é definitivamente um especialista além da imaginação. Ele é incrível. Pensar que ele alcançaria tais conquistas sozinho. Não é um plano que consigo imaginar de jeito nenhum. Afinal, recebi todo tipo de ajuda dos meus amigos, mas quero fazer isso junto deles. Quero alcançar a linha de chegada com todos. Se quero estar diante de caras como eles, independentemente do meu ego, devo dizer em voz alta, com meus amigos irei mais longe. Kraugel caminhou pela estrada dos Santos da Espada, como você tem feito. Grid então disse que numa guerra de cabo de força, não tinha como existir perdedor, caso ambos estivessem puxando do mesmo lado. Grid se perguntou, vou alcançar o topo contra ele?
Pessoal, cada episódio que passa fica melhor. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.